Olá, meus amigos. Estamos no penúltimo episódio dessa série. No próximo, vamos falar sobre uma importante revelação do livro Fluam as Minhas Lágrimas, disse o policial, de Philip K. Dick. 2 vídeos atrás eu falei sobre os 3 homens que deveriam aparecer na última idade do Espírito Santo, ou como prenúncio a ela. Falamos de Tolkien como conectado a Abraão, correspondendo a Abraão na primeira idade. E hoje nós falaremos de Teilhard de Chardin. Obviamente um vídeo breve não dá conta de abranger tudo aquilo que esse grande homem ensinou. Mas ele está para nós como Isaac na primeira idade. Assim como Isaac, ele foi oferecido em sacrifício, sua doutrina foi rechaçada pela igreja, ele foi proibido de comungar, exilado, suas obras foram marcadas com um alerta do Tribunal do Santo Ofício, a antiga Inquisição. Recentemente, Teilhard de Chardin tem sido reabilitado, mas ele continua sendo manipulado, instrumentalizado. Porque as pessoas dentro da igreja que querem reabilitá-lo são os progressistas da igreja, que querem apenas uma cor verde para o antigo comunismo. E buscam em Teilhard de Chardin um humanista, um ecologista, e reduzem a sua teologia e as revelações que ele recebeu ao mínimo. Não nos interessa, embora, obviamente, esse movimento de restauração seja útil. Ainda assim, a utilidade está dependente da instrumentalidade. Eu vou falar de da ideia central de Teilhard de Chardin, que era o ponto ômega, ou o omega point. Você pode discernir mais ou menos nessa imagem. Você tem aqui o alfa, ou a letra A, e a letra grega ômega. O que Teilhard de Chardin dizia é que Cristo era o princípio e a força evolutiva do cosmos. Então você tem o surgimento do universo físico, podemos retornar lá ao nosso primeiro vídeo, né, falando sobre tempo e espaço, a formação dos átomos, a formação das células, finalmente o homem que vai em direção ao omega point, ao ponto ômega. Numa outra imagem, ainda mais ilustrativa, nós temos essa distinção. Você tem o ponto ômega e a história transcorrendo aqui, atraída para esse ponto ômega. Se você quiser entender melhor isso, eu fiz uma postagem no Facebook chamada Kala Chakra. E lá eu falei sobre um conceito, obviamente que eu falei de modo muito breve, um conceito de um pensador chamado Terence McKenna, que ele falava do Time Wave Zero. Mas se você ler essa postagem e assistir esse vídeo, você vai ter uma compreensão melhor. Veja bem, aqui no começo das espirais você tem o surgimento da matéria, o nascimento da matéria, o nascimento da vida, o nascimento da mente e o nascimento do espírito. Veja como isso se encaixa com as ideias de Joaquim de Fiore. Aqui você tem a cosmogênese, ou seja, como o cosmos se formou, a biogênese, a formação dos organismos e a evolução das espécies, a noogênese, que era aquilo que Teilhard de Chardin chamava de a formação de uma esfera mental. Muito antes de internet, né? Ele chamava isso de formação de um mundo de ideias, talvez o éter, né? Talvez um campo, talvez a luz astral de Eliphas Levi, né? Que vinha se formando por conta das inteligências humanas, e por fim uma cristogênese. Sobre essa cristogênese, Cristo como ponto ômega, que entrou na noosfera, ou seja, na esfera do pensamento humano, é que eu vou tentar falar em poucas palavras. Bom, eu vou ler alguns trechos aqui do livro O Fenômeno Humano, de Teilhard de Chardin, e vou tentar esclarecer um pouco em poucas palavras. Obviamente nós temos que voltar a isso e talvez até em cursos no futuro. Ele diz: primeiro ele faz uma distinção entre 2 energias, a energia radial e a energia tangencial. A energia tangencial seria a energia física, que a entropia vai dissipando, como nós falamos no primeiro vídeo. E a energia radial seria uma energia espiritual, mas depois ele vai identificar o que é essa energia radial, e isso é muito importante para nós. Veja bem.
É, pois, unicamente pelo seu invólucro tangencial, ou seja, revestimento, lembremos das palavras de Joaquim de Fiore, né? O Primeiro Testamento que é terra, remover a casca da noz, né? Pensemos nas quilipotes, nas quilipá, né? Nos revestimentos dentro da Kabbalah. É, pois, unicamente pelo seu invólucro tangencial que o mundo se vai dissipando ao acaso em matéria, ou seja, isso é uma descrição da entropia. Pelo seu núcleo radial, ou seja, diz que essa energia radial ela é uma energia de núcleo, ela é o conteúdo da nós, né? Ela é a luz divina. Encontra a sua figura e a sua consistência natural gravitando ao revés do provável na direção de um foco divino de espírito que o atrai para diante. Quer dizer, enquanto a energia tangencial está se dissipando ao acaso pela força entrópica, o núcleo radial, à medida que justamente vai acontecendo a entropia, vai se libertando e gravitando ao revés do provável, ou seja, ele vai indo numa direção ao invés de se espalhar em muitas. Ele está num processo, essa energia radial estaria num processo reverso ao processo da energia tangencial, que é a energia afetada pela entropia. Ele mesmo vai dizer, a entropia, algo escapa, pois, no cosmos e cada vez mais. Ou seja, ele garante que algo está escapando ao processo entrópico. E cada vez mais escapa. Né? Lembrando que Teilhard de Chardin também era cientista. A evasão para fora da entropia por reversão sobre ômega. A própria morte hominizada, quer dizer, a morte transformada em algo útil ao homem. Né? Lembremos agora que é justamente essa morte benéfica, ela é muitas vezes mencionada por Tolkien. Assim, veja só, a partir dos grãos de pensamento, agora ele está identificando essa energia radial, grãos do pensamento, porque ele diz que ao formar-se a noogênese, a esfera mental, que vai conectando nossas ideias, nós estamos imersos nessa esfera mental, embora ela ainda não tenha alcançado o seu máximo. Ele diz que Cristo, quando vai para o céu, este céu, na verdade, é a noosfera, ou seja, a esfera da mente. E que de lá ele passa a atuar como uma força atrativa, que é o ponto ômega, que está ao mesmo tempo dentro e fora do universo. E ele diz que os grãos de pensamento que formam os verdadeiros e indestrutíveis átomos do seu estofo, o universo. Um universo bem definido na sua resultante, ou seja, ele diz que esses grãos de pensamento são os átomos de um universo. Vai se construindo sobre nossas cabeças no sentido inverso, grave isso para o nosso último vídeo, inverso de uma matéria que se esvanece. Então, enquanto o nosso universo está morrendo, enquanto eu estou ficando mais velho, você está ficando mais velho, esses grãos de pensamento vão sendo coletados por esse universo, vão formando os átomos desse universo num processo inverso. Por isso eu chamei muitas vezes de universo espelho. O universo coletor e conservador, não da energia mecânica, como pensávamos, mas das pessoas. Quer dizer, esse universo está coletando grãos de pensamento de pessoas. Então a luz ou o que está, a energia radial, a energia central, é pensamento, informação. Se você voltar um pouco lá para vídeos que falamos atrás, o vídeo Vales, eu lembrei a famosa frase penso, logo existo. Ou seja, esse ente que pensa está sendo extraído por meio de Cristo na noosfera. Uma a uma, à nossa volta, como um contínuo eflúvio, ele vai colocar entre aspas, as almas libertam-se, levando para o alto a sua carga incomunicável de consciência. Quer dizer, essas consciências estão infalivelmente, invariavelmente, irresistivelmente sendo atraídas para fora, para esse universo coletor. Uma a uma e, no entanto, não isoladamente. Esse ponto é importante porque os atuais inimigos de Chardin, porque assim como Isaac deveria ter entregue sua descendência para Esaú, e ele na verdade entregará para Jacó, o terceiro termo, né, o terceiro homem que corresponde a Cristo no período do Espírito, e nós falaremos dele no próximo vídeo. Teilhard de Chardin tem sido instrumentalizado pelos progressistas e desprezado e atacado pelos tomistas, tradicionalistas dentro da igreja. Eu vou ler aqui um trecho da Gaudium et Spes, um dos documentos do Vaticano II, que é um concílio muito atacado também, mas eu gostaria de mostrar que isso aqui não é uma ideia nova do Vaticano II,
Assim como a ideia do telhado de Chardin também não é nova, ela só é expressa numa linguagem nova, ainda que seja uma doutrina da igreja de sempre. A imagem do Deus invisível, ele é o homem perfeito, falando de Jesus, que restitui aos filhos de Adão a semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Já que nele a natureza humana foi assumida e não destruída, por isso mesmo também em nós ela foi elevada à sublime dignidade. Porque pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Então é dito aqui que, de certo modo, quando o Filho de Deus nasce, entra na história, como disse o Tolkien, ele une-se a todos os homens. Todos, católicos ou não, ortodoxos ou não, ateus ou não, ele se une a todos os homens e vai continuar a Gaudium et Spes dizendo que ele atua com uma graça conhecida apenas por Deus, no coração mesmo daqueles que não são católicos. Essa doutrina pode parecer muito nova para muita gente, mas ela já foi expressa por Irineu de Leão, isso lá no ano 145, 150 da era cristã, quando ele diz que Cristo recapitula a humanidade inteira, ou seja, ele se torna o caput, a nova cabeça da humanidade, na linguagem de Chardin, ponto ômega, uma linguagem científica, evolucionista, né? É a linguagem que muda. Mas quando ele diz que Cristo remove a cabeça defeituosa que era Adão, de toda a humanidade, ele se torna a cabeça corrigida e santa de toda a humanidade e se une a todo homem, toda mulher, todos eles. Lembremos de Paulo, 2 vídeos atrás, dizendo que batizados por Cristo não somos mais judeus, não somos mais gentios, somos um corpo em Cristo. A fala mais interessante é de Chardin. Ele falando sobre um fenômeno cristão. Eu me refiro a Telema como o evento Telema, né? Quem está estudando comigo já me viu falar. O evento Telema que justamente vai colocar fim à era cristã. E o Chardin falava do cristianismo como o fenômeno cristão. Falando sobre o cristianismo, nada se compreenderá dos seus mistérios se não virmos nele a mais realista e a mais cósmica das fés e das esperanças. Uma grande família, o reino de Deus, que é a linguagem que se mais prefere usar hoje, né? Ele sim, num certo sentido. Mas no outro sentido também uma prodigiosa operação biológica, a da encarnação redentora. Isso é a linguagem de Paulo em 1 Coríntios 12, então ele não está inventando. Criar, completar e purificar o mundo, já o lemos em São Paulo e em São João, é para Deus unificá-lo, unindo-o organicamente a si próprio. Quer dizer, esse processo todo tem a ver com Deus unindo a igreja e a humanidade e o universo ao seu próprio corpo. Ora, como unifica ele? Imergindo-se parcialmente nas coisas. Aqui já tem um outro detalhe que a Gaudium et Spes também vai tratar e que a tradição ortodoxa da igreja abordou muito profundamente. A encarnação de Cristo é uma imersão parcialmente dele, perdão, nas coisas, fazendo-se elemento, e aqui é uma menção à própria Eucaristia, ou seja, Deus não apenas toma um homem, ele toma, e não apenas toma uma igreja, ele penetra em todas as coisas, ainda que parcialmente. Isso é muito importante, recordem lá no nosso primeiro vídeo, as dimensões que ficaram pequenas, internas às dimensões, às 3 dimensões. E depois, graças a este ponto de apoio achado no âmago da matéria, tomando a direção e pondo-se à cabeça do que agora chamamos evolução, princípio de vitalidade universal. Ou seja, ele se torna esse fundamento de toda a matéria e a partir deste ponto ele passa a dirigir a evolução. Cristo, porque surgiu o homem entre os homens, colocou-se em posição e está sempre, desde sempre em vias de curvar-se sobre si próprio, de depurar, de dirigir, de sobreanimar a ascensão geral das consciências em que ele se inseriu. Quer dizer, Cristo se inseriu na própria noosfera, ou seja, na esfera da mente humana. Por isso que a figura de Cristo é tão poderosa, mesmo hoje, mesmo com danos concorrentes. Por uma ação perene de comunhão e de sublimação, agrega a si próprio o psiquismo total da Terra, ou seja, ele está agregando todas as mentes à mente dele. Quando tiver assim reunido e transformado tudo, ou seja, ele é o ponto ômega, né, que está atraindo tudo, alcançando num gesto final o foco divino de onde jamais saiu, porque ele nunca saiu de Deus, fechar-se-á sobre si mesmo e sobre a sua conquista. Quando ele tiver atraído tudo, ele vai fechar-se. Então, como diz São Paulo, já não haverá senão Deus, todo em todos,
forma superior de panteísmo, na verdade. Ele mesmo diz que é. Ele é acusado de panteísmo, mas ele diz, não, não há panteísmo ainda. Porque hoje Cristo é apenas um germe, como diziam os maniqueus. Como diziam os maniqueus. É apenas um germe, como diz a Gaudium et Spes. Como diz Irineu de Leão, embora com uma linguagem distinta, num período distinto, e a partir dali ele começa a operar e a realizar toda a transformação da natureza, de modo que quando ele tiver atraído tudo para si, haverá um verdadeiro panteísmo, Deus será tudo em todos, sem vestígio empeçonhado de mescla, nem de aniquilamento, ou seja, sem nenhum vestígio de veneno misturado a todas as coisas. Talvez agora seja importante lembrar, voltar um pouco para Tolkien. Tolkien escreveu, além de seus livros, e depois ele passou a maior parte da vida revisando e redescobrindo aquele mundo maravilhoso onde ele queria viver, a Terra Prometida, a Terra-média. Ele escreveu um artigo chamado O Anel de Melkor, mas acho que ele não chamava de Melkor, acho que era de Morgoth, que é o nome de Melkor depois que ele se torna, ele é afastado. Melkor, para quem não sabe, é um dos anjos de Eru Ilúvatar, o criador da Terra-média. Quando ele se rebela contra Ilúvatar, ele passa a chamar Morgoth. E ele escreveu um artigo chamado O Anel de Morgoth. Você já viu O Senhor dos Anéis, o Sauron, que é um servo de Morgoth, ele concentra toda a força dele num anel. E a partir daquele um anel ele tenta dominar a todos. E aí ele fala do Anel de Morgoth e ele explica o que era esse Anel de Morgoth. Veja só o que ele diz. Que Morgoth fixou sua forma física para controlar a carne ou matéria física de Arda. Arda, para quem não sabe, é o nome da Terra-média, né? O nome da terra de Tolkien. Ele tentou identificar-se com ela num procedimento muito parecido com o de Sauron e os Anéis, embora muito mais vasto e perigoso. Quer dizer, ele se disseminou em toda a Arda. Por isso que Arda, no final do Silmarillion, é chamada de Arda Arruinada, porque Morgoth se espalhou por toda a Arda. Assim, fora do Reino Abençoado, toda matéria tendia a ter um ingrediente de Melkor. Por essa razão, Morgoth tinha que ser combatido principalmente através de força física. E uma enorme destruição material seria o resultado provável de qualquer combate contra ele. Esta é a principal explicação para a contínua relutância dos Valar em entrar. Os Valar são os anjos, né? Do qual o antigo Belcor e Morgoth é um deles, entrar em combate aberto com Morgoth. A tarefa e o problema de Manwë eram muito mais difíceis do que os de Gandalf. O poder de Sauron, relativamente menor, estava concentrado. O vasto poder de Morgoth disseminado. Toda a Terra-média era o Anel de Morgoth. Quer dizer, assim como Sauron tinha um anel onde ele concentrou sua força, a Terra-média, Arda desfigurada, se transformou no Anel de Morgoth, por onde ele espalhou o seu poder. Essa menção a sem vestígio empeçonhado de mescla com aquilo que foi bom, é uma forma, Tolkien de um jeito, Chardin de outro, de falar daquilo que eu tenho chamado de interpolação. A interpolação é o próprio falso Deus, se interpolando à matéria antes pura, se interpolando ao espaço antes amplo, distorcendo, deteriorando, envenenando, poluindo. Desde então, as forças da luz têm operado um processo para nos libertar. No nosso próximo vídeo, nós saberemos quem é Cristo, sob o olho de Vários.